Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores, dos nossos vereadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o Representa Taubaté, a vereadora Elisa e a Dalgisa. Sejam bem-vindas, tudo bem? Do Cidadania, né? Eu sempre falo partido, sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer a gente estar aqui mais uma vez. Mais uma vez, dessa vez eu com máscara, vocês sem. Eu estou falando isso em todos os programas para reforçar que não é mais obrigatório, porém, de acordo com a realidade de cada um, com a convivência de cada um, com a consciência de cada um, usa, não usa. O importante é se cuidar de qualquer jeito, né, meninas? Distanciamento continua valendo, higienização é importante sempre, mas eu acho que está chegando no fim, né? Sim, é um pouquinho de esperança, né? Por mais que estejamos sem máscara, aqui no caso eu e a Elisa, mas a gente é totalmente consciente de estar se cuidando até mesmo dos próximos, né? Nós que temos os pais idosos, os meus avós, então precisa sim ter essa consciência e cuidado do próximo, com certeza. Pois é, então estamos aí, esperamos que seja na reta final desse vírus chato que ninguém aguenta mais. Então vamos falar de outras coisas e não dele, porque a gente já falou muito dele nesse programa. Vamos falar de cultura? Teve uma audiência pública aí no dia 14 de março que rendeu, né, gente? Conta um pouco pra gente como foi esse encontro, o que foi discutido, se o saldo foi positivo, se foi negativo. Quem começa? Não sei quem tem essa facilidade aí de comentar o acontecido. Como você disse, né, nós tivemos essa audiência pública, porque ela foi muito importante, principalmente porque levantou muito murmúrios da questão de trazer a Secretaria de Cultura para dentro da educação e de que forma que ficaria esses artistas, de poder dialogar, até mesmo quando se tem, né, a Lei Paulo Gustavo, tem todas esses... Oi? Aldir Blanc, todas essas pautas que são importantes para a cultura e que levanta até mesmo para o próprio artista, né, o desenvolvimento do seu trabalho dentro da cidade. E é uma coisa que eu sempre falo, eu como artista, de que na nossa cidade nós temos muitos artistas e que desenvolvem vários trabalhos excelentes na cidade, mas infelizmente muitas vezes a gente acaba levando o nosso trabalho para fora da cidade. Sim, e é uma cidade que ficou conhecida aí pela cultura, né? Taubaté é conhecida, Hebe Camargo, gente, Cid Moreira, Siri Campelo, Mazzaropi, Monteiro Lobato. E por que não incentiva tanto assim? Exatamente. Então, assim, a partir do momento, né, o diálogo ele é sempre muito importante. E a partir do momento que se tem, né, esse diálogo, como teve a nossa audiência, onde os artistas puderam colocar o seu ponto de vista, o secretário também, o Dimas, de ouvir e entender a importância de não juntar as secretarias, e sim de juntar os artistas e fazer esse movimento acontecer cada vez mais dentro da nossa cidade. Foi uma audiência muito importante e ela foi muito válida. Então, através disso também os artistas se sentiram representados, mesmo os que não puderam falar na audiência, mas o diálogo ele está acontecendo. E nós do Representa iremos fiscalizar sim e lutar para que essas secretarias não se juntem. Vocês são a favor, ou melhor, né? Obviamente vocês são contra isso. Como vocês encararam essa notícia de que poderia juntar a Secretaria de Cultura com a de Educação? A gente ficou bastante preocupado com a situação também do orçamento e de toda essa autonomia mesmo que tem a cultura e do protagonismo que tem a cultura na nossa cidade, né? Então, já que a gente tem todo esse protagonismo cultural, já que a gente tem tantos artistas, como a Dal falou, por juntar essas secretarias administrativamente, poderia ser perder muito, a cultura iria perder muito no sentido de ter essa autonomia de ser uma secretaria e dada a importância que tem essa secretaria na nossa cidade. Então, acho que assim, o que obviamente, o nosso mandato é contra essa junção e o que a gente precisa batalhar é para que a cultura consiga mais orçamento, que a gente consiga ampliar o orçamento da cultura e de fato, efetivar políticas públicas com os artistas da nossa cidade, como a Dal falou também, né? Eles acabam levando para outras cidades. Então, a gente está aqui, vai batalhar bastante, continuar batalhando. O nosso mandato traz essa luta pela cultura também aqui na nossa cidade e a gente vai continuar batalhando para que essa secretaria tenha cada vez mais autonomia
autonomia e orçamento. Porque se ela deixa de ser uma secretaria, perde vários investimentos, várias verbas, né, do Estado, do governo federal. E não impede também que isso seja feito de maneira intersetorial com as outras secretarias, né? Um projeto pode englobar várias secretarias e cada secretaria com a sua parte contribuindo para ações da cultura, né? Então, isso não necessariamente precisa estar junto numa mesma secretaria. Pode ser feito esse trabalho com as secretarias, cada um independentes, né? Num trabalho articulado. Agora, o prefeito de saúde retirou o projeto, só que não teve essa promessa de não, isso não vai acontecer, a gente desistiu da ideia. Foi um comentário meio, vamos retirar para estudar melhor. Vocês acreditam que ainda corre esse risco? Eu confesso que estamos de prontidão para o que vier, assim. E o mais importante é que nem nós sempre falamos, a questão do diálogo. Entendemos que ele é o prefeito, ele é a parte executiva e que ele tem essa ideia dele, mas eu acho que o mais importante também, assim como representa, trabalha através do diálogo, é muito importante a gente ser o porta-voz do próprio munícipe e dialogar com o prefeito de que isso, eu digo por mim, é um retrocesso. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que aflorar a questão da nossa cultura, da nossa cidade e não juntar as duas secretarias, porque infelizmente ia ficar totalmente sem autonomia. Sim. E isso é uma coisa ruim, sabe? Então a gente precisa pensar, ampliar o nosso olhar e fazer com que isso não aconteça por esse fator. Eu acho que a gente mais perde do que ganha. Sim. com essa ideia. E com vocês duas dá para ver bem, com o Rafael também, né? Que a Elisa pensa bastante na educação, vocês pensam bastante na cultura. Então, Elisa deve ter percebido também que para a Secretaria de Educação ia ser um trabalho enorme que ia sobrar para ela também. Ia ter que lidar com outros problemas, então todo mundo sai perdendo, né? Com certeza. A gente acaba não falando disso, né? A gente volta para a questão da cultura na junção, mas a Secretaria de Educação, e aí também esse mês a gente fez vários encontros, né? Vários não, mas alguns encontros e requerimentos com a Secretaria de Educação, porque imagina, uma pasta que também tem tantos problemas, uma pasta tão grande que precisa de uma administração muito assertiva com o orçamento, que é um orçamento grande, com prazos para serem cumpridos, ainda ter mais a questão da administração da Secretaria de Cultura ia acumular mesmo, né? Então, eu também vejo como complicado para a educação também, porque a educação já tem uma demanda de trabalho muito grande também, né? Então, eu entendo que seriam a secretária adjunto e tal, mas ainda assim, eu entendo também que seria um dificultador colocar as duas juntas, porque aí iria ampliar, né, o trabalho também da Secretaria da Educação. Então, realmente, nosso mandato tem essa coisa forte com educação e cultura, mas para a educação também ia ser complicado, que a gente já tem muitos problemas, estamos, inclusive, num tempo de muitos problemas na nossa educação municipal. Educação e cultura andam junto, mas nem tanto, né? Juntos, mas nem tanto. Limite. Falando nos problemas da educação, então, teve uma reunião para discutir a situação dos professores aqui da cidade, a gente tem até foto, se não me engano, se a gente puder colocar essa reunião. Como foi essa reunião e o que os professores estão aí cobrando? Isso foi muito bacana, essa ideia, né? Nós até já agradecemos o vereador Bob, que foi quem nos convidou e teve a iniciativa de chamar essa reunião, porque a gente teve um movimento na cidade dos professores eventuais, e aí os professores eventuais, para ficar evidente para a população, são professores que não têm vínculos empregatícios, então o professor que vai eventualmente para a escola, mas infelizmente, não só no nosso município, aí eu não vou falar também que é só aqui, porque não é mesmo, é uma realidade em alguns outros municípios, mas o eventual acaba ficando fixo, olha que coisa, o eventual fixo, né? É até contraditório. Mas aqui no nosso município, a gente teve também esse problema do eventual fixo, além de outras questões, porque o professor eventual, ele deveria ir para a escola um dia ou outro para cobrir uma falta de professor. E acaba que a gente, por toda a questão de estarmos sem professores efetivos, os professores eventuais estão ficando direto
projeto e estão tendo atribuições de um professor efetivo que eles não recebem para isso. Sim. E não tem nem questões legais envolvidas, né? Então, os eventuais se organizaram e decidiram fazer uma paralisação. Veja bem, não é greve, não dá nem para a gente falar que é greve de pessoas que não têm um vínculo empregatício, né? Então, eles resolveram fazer uma paralisação por conta de várias situações da educação e não só situações relativas particularmente a eles, mas inclusive em geral mesmo, né, das infraestruturas das escolas, dos materiais, enfim. E aí eles resolveram fazer essa paralisação. E essa paralisação parece, não sei se a Secretaria de Educação ou se a população achou que de repente não ia dar muito corpo e ela tomou um corpo forte, né? Na verdade, pelo que eu vi, o sindicato também se envolveu dos servidores em geral. Então também, além de professores, tinha servidores ali, porque a situação está complicada para todo mundo que trabalha na prefeitura. Então, aí nesse ponto a gente tem que fazer uma divisão, porque foram dois movimentos que se fundiram, que aí foi onde tiveram também vários outros servidores da prefeitura. Mas, a princípio, no dia 23 de março, que foi o primeiro dia da paralisação dos professores eventuais, teve uma paralisação e mexeu com a cidade, porque teve escola que teve que dispensar aluno, né? Porque não tinha quem trabalhasse. E aí a gente fala o quê? Vai mandar o professor embora? Ele já não existe ele, entre aspas, né? Então, diante desse problema que gerou na cidade, o vereador Bob teve a iniciativa de conversar com a secretária de Educação, convidou os vereadores, né? E nós fomos até a Secretaria de Educação para entender, para conversar. E aí entra muito no que a Dal falou do diálogo, porque senão a gente também fica só falando que é um absurdo os professores, coitada das crianças. Imagina, né? Eu sou mãe, eu entendo muito também a situação das crianças, mas a gente também tem que ver essa situação que se arrasta dos professores. E, inclusive, Tânia, tomou uma dimensão que familiares vieram apoiar os professores, né? Pessoas que não eram professoras, famílias vieram para apoiar, porque eles também não querem ter um professor a cada dia com seus filhos. Também não querem ter um professor a cada semana, porque isso também atrapalha a qualidade da aprendizagem, né? Então, nessa reunião a gente conversou. Colocamos vários pontos para a secretária, estavam também presentes, além da secretária Vera, a diretora administrativa Gabriela, a diretora pedagógica Priscila e vários vereadores. E ao final da reunião, inclusive, a secretária falou: os professores não nos procuraram. Então, nesse mesmo momento, foi feito um contato rápido com os professores e a gente ficou lá esperando esses professores, que foram até lá, alguns representantes, e conversaram também com a secretária. E aí, só para finalizar, dividindo esse movimento, isso foi no primeiro dia, 23, tomou um corpo bacana. No segundo dia, dia 24, fundiu com uma outra paralisação que foi dos servidores. Na verdade, não foi uma paralisação, porque eles não pararam o trabalho. Eles só se manifestaram no horário do almoço deles, né? E aí juntou esse movimento dos servidores efetivos, que aí tinham outros, não só professores, mas em sua maioria professores, pela reforma do IPMT, da Previdência, né? Então, esses professores estavam mais por essas questões e os professores eventuais, com as questões deles também, se fundiram e fez aí uma manifestação que tomou uma amplitude maior. Juntaram forças. A gente tem as fotos dessa manifestação, dá para ilustrar, para ver quanta gente foi. Isso, e aí foi um movimento bem grande. E de verdade, Tânia, eu fico muito feliz como educadora, porque eu vejo, e aí tiveram casos isolados, é importante a gente falar isso, porque toda situação tem exceção, e tivemos casos isolados de violência verbal, de pessoas, né? Isso acontece, não é daqui, mas no geral, né? A gente está aí, eu e a Dalgisa conversando, a gente viu nessa manifestação a maioria, a grande maioria, estava ali, de fato, reivindicando mesmo que a gente olhe com atenção para a educação, e eu entendo que a professora Vera está empenhada em fazer isso, o prefeito também, porque após isso, a gente teve essa semana também uma reunião com o prefeito, com os vereadores, com a secretária e com outros professores que daí no caso eram efetivos, e também 2 professoras eventuais que também estavam lá. Então, assim, a gente está entendendo que tem toda essa movimentação do executivo para que as coisas aconteçam, e a gente sentiu a abertura de
diálogo, inclusive as professoras, algumas até falaram, olha, a primeira vez que a gente consegue sentar direto com o prefeito. Então eu vejo isso, e essa reunião foi também chamada pelo líder do governo, Marcelo Macedo, então também agradecemos pela iniciativa, né, que foi muito boa, e agora a gente vai aí continuar juntando forças e a gente necessita, o prefeito já sabe, a secretária também, que seja homologado esse concurso de professores. Já está feito. Já está feito, a prova foi feita em dezembro, mas até agora ele não foi homologado, então a gente espera ansioso por isso, para que a gente resolva de fato. E para as famílias, continuem cobrando, com certeza, mas entendam que melhor que ter um professor cada dia, cada semana com o filho de vocês, é ter um professor efetivo, que esteja ali e que possa, de fato, ser cobrada pela qualidade da aprendizagem. Não é o que acontece com os professores eventuais, que são muito bons, tem muitos professores bons que fazem muito mais, mas que eles não ganham nada, praticamente, para fazer o trabalho extra que é feito. E um profissional que não é valorizado, isso em qualquer área, ele não vai trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma empolgação quanto ele gostaria, e quando envolve criança, então isso é mais importante ainda. Tem que valorizar, com certeza. Como filha de professores, eu posso dizer como o professor sofre. Mas vai ter uma outra audiência, né? Que eu fiquei sabendo aí. A Elisa também está mais por dentro do assunto, acho, né, Gisa? Por conta das pautas, né? Por conta das pautas. Primeira infância, dia 7 de abril, a partir das 14 horas. Como vai ser? Quem vai estar presente aqui nessa audiência? Isso mesmo. Nós até já falamos aqui, né, no mês passado, sobre essa audiência rapidamente, porque ela estaria por vir. Mas a gente está aí fazendo essa audiência, estamos muito felizes com isso. É uma pauta que eu trago mais forte, Elisa, né, por ser professora, mãe, mas é uma pauta extremamente importante para a nossa cidade. Nós teremos a presença do Dr. Antônio Osório, que foi promotor aqui na nossa cidade e que fala, assim, encantadoramente sobre a primeira infância, com muita propriedade, com muitas questões, assim, importantes. A gente também vai ter a Natália, que é obstetriz, e vem falar um pouquinho desse começo da vida, né, e desse acompanhamento ali do parto, de um parto mais respeitoso. Também vem falar sobre a amamentação, a importância da amamentação. Nós também fizemos o convite, esperamos que ela possa comparecer, que a agenda dela é bem difícil, mas com a doutora Simone, que é responsável pela maternidade aqui do HMUT, né? Então, tomara que a gente consiga que ela compareça. A gente também vai ter a presença da Sara, que é doula, psicóloga, vai falar um pouquinho disso também. Vamos ter a presença da Gisele, que nos procurou para falar sobre a importância da Semana do Brincar. E a gente tem em maio, né, o dia 28 de maio, que é o Dia Internacional do Brincar. Então, um tema extremamente importante. Nossa cidade precisa ser uma cidade educadora, uma cidade para crianças, né? Então, teremos também uma participação especial online, porque ela não vai conseguir estar até aqui, mas a deputada estadual Marina Elou, que ela esteve muito presente na aprovação da política estadual de primeira infância, né? Então, ela também traz essa pauta muito forte, vai também participar com a gente. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. A gente também vai ter, sim, a secretária de saúde, a secretária de educação, nós convidamos, né, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, são duas secretarias extremamente envolvidas com essa questão. E aí, Tânia, a gente começa a pensar em pessoas, né, em convidados, em secretarias envolvidas, e a gente vê que são todas, né? Nós fizemos convite a todos os conselhos para participarem, mas efetivamente o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é um conselho que está à frente de uma futura política municipal de primeira infância, então convidamos o presidente, que hoje está o Fernando, né, para poder vir contribuir também, o Conselho Municipal de Educação também. E aí acreditamos que são essas as participações. A gente também convidou, já tinha sido feito o convite anteriormente, né? A Poliana, que foi secretária de Educação em Ubatuba, é servidora aqui da nossa cidade, foi vereadora aqui também na nossa cidade, e ela fez um trabalho, nessa política estadual de primeira infância da deputada Marina Elou, foi feito um trabalho em Ubatuba super bacana de escuta das crianças. Então, ela também possivelmente venha compartilhar com a gente sobre essa experiência lá. E a política municipal de primeira infância traz uma questão que eu gosto muito, que é esse envolvimento das crianças. A minha vontade era trazer várias crianças nesse dia aqui para falar
falarem, inclusive, né? Como a gente está aí nessa retomada da pandemia, né? A gente nem tentou esse movimento, porque ainda é recente. Faz uns vídeos, TV Câmara passa. Quem sabe no futuro a gente consiga fazer uma audiência de primeira infância que a gente enche aqui de crianças, porque o que elas trazem é muito importante. Elas trazem ideias Sim. e quereres que a gente precisa escutá-las. Exatamente. Então, quem sabe num próximo momento, na construção do nosso plano, efetivamente, a gente consiga fazer esse movimento com as crianças que são as protagonistas disso. Exatamente. Criança tem que ser ouvida, gente. Criança não fala só brincadeira, não. Fala coisa séria. Gente, para encerrar, vamos dar uma pincelada em 3 requerimentos? Até um tem a ver um pouco com esse assunto, né? Que requer informações aí sobre atendimento à gestante, plano de parto. Já é o começo da primeira infância, literalmente, né? Isso. Não tem jeito de ser mais inicial possível. Isso mesmo. Isso é muito bacana, porque a gente fala de primeira infância, a gente pensa em criança, né? Esses dias até eu acho que a Flávia, nossa assessora, falou: nossa, gente, tem primeiríssima infância. E aí, quando a gente pensa em primeira infância, primeiríssima infância, que seria de 0 a 3, né? Tem o 0 aí. E o 0 começa lá na gestação. Por isso a importância da gente trazer também responsáveis pela maternidade, pela gestação, porque começa antes dessa criança ali nascendo no seu primeiro dia de vida, né? E aí a gente teve na nossa cidade essa questão do plano de parto, que nós ficamos muito felizes, porque o plano de parto é um documento super bacana, extremamente bacana para as famílias no momento do parto, né? E aí a gente teve formação na nossa cidade, então nosso requerimento é para entender como foi feita essa formação com as UBSs, com as unidades básicas, pela articulação também com a HMUT, porque, por vezes, as mulheres da cidade, elas fazem o pré-natal nas unidades básicas, e quando chega no HMUT para o parto, né, não tem muito essa articulação. Então, não adianta os profissionais saberem falarem sobre o plano de parto e não saberem, quando chegar lá no HMUT, com quem que eles vão falar, o que eles vão procurar, como eles vão fazer com esse plano, enfim. Então, a gente fez esse requerimento para entender esse movimento, mas a gente defende muito que esse plano de parto seja, de fato, coloque-se em prática mesmo, porque ele é um documento muito importante para esse portal da humanidade, que é as crianças chegando ao nosso mundo, à nossa cidade. Então, nosso requerimento foi em cima disso, sobre essa questão do plano de parto mesmo. Exatamente. Nosso tempo acabou, então os 2 requerimentos vão ter que ficar para o próximo programa, que fala aí do Fundeb e do Fundec. Esse fundo é novo. Deixa para a próxima semana, mas já que você falou do portal, só para encerrar, convidar as pessoas para entrar no Cidadão Participa. A gente tem a imagem para as pessoas visualizarem aí. Explica para a gente rapidinho, 30 segundos, o que é esse portal. Então, o Cidadão Participa, né? Na verdade, em campanha nós falamos sobre o Tem Meu Voto. O Tem Meu Voto, ele acabou caindo, não existe mais. Então, uma plataforma também de ficar mais próximo dos munícipes é através do Cidadão Participa, onde ele vai fazer, né, o seu cadastro ali e ele mesmo, juntamente conosco, vai acompanhar a sua demanda por esse aplicativo. Então, isso é uma plataforma que vai nos ajudar muito, até mesmo para ficar mais próximo dos munícipes e junto iremos fiscalizar e entender qual vai ser o processo das demandas aqui do nosso gabinete. Sim. O Tem Meu Voto era um aplicativo, então ele demandava mais da pessoa porque ela tinha que baixar. O Cidadão Participa, a pessoa não precisa baixar, então é rapidinho, é só entrar no site e mandar para a gente as demandas. Hoje em dia, com tudo interligado, fica ainda mais fácil. Então, Cidadão Participa, cidadão sem acento, .com.br/representa Taubaté, tudo junto, dá para conversar com o Representa Taubaté. Obrigada pela participação, da Giza, Elisa, muito bem-vindas como sempre. E você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai no site, vai no YouTube, é super fácil de compartilhar. Esse programa vai repetir ao longo da programação, então continue com a gente e avise os amigos que a gente está em canal aberto. Já faz um tempinho já, mas quase ninguém sabe. Então é isso. Obrigada pela participação de todo mundo, obrigada pela audiência de vocês, continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.